Bom, novamente, senhoras e senhores prezados, a responsabilidade aqui é procurarmos conectar o máximo possível de convidados marcados. Então pedimos desculpas por este inconveniente, mas necessário, porque marcamos então a live, daí a gente sente no dever de honrar o compromisso e também colocar pelo menos dois convidados, três participantes a esta transmissão de hoje, né? Então agradecemos em princípio por estares aí do outro lado conectado. Sei que pode causar um certo aborrecimento, se calhar, por esta quebra, e retornamos agora. Pedimos mesmo imensas desculpas por esta situação, né? Mas estamos aqui de volta então e pretendemos obviamente dar arranque a esta live e fazê-la da melhor forma. Conforme já tínhamos na palavra o Dr. Mário de Lemos, que esteve a fazer abordagens sobre aspectos introdutórios e iniciais sobre ou acerca do nosso tema, né? Comportamento desviante, né? Pronto, comportamento desviante num fórum mais geral, né? Num fórum mais abrangente, mas para outras leads em torno de psicologia, naquilo que são os manuais, os códigos estabelecidos para descrever determinados comportamentos, muitos livros enquadram este comportamento dentro do transtorno de personalidade antissocial, né? Que acaba sendo também muito caracterizado e, sendo assim, de forma empírica, do ponto de vista da própria psicologia criminal, né? Então, estamos aí, temos a doutora Adeloine, o doutor Mário de Lemos. Eu vou pedi-los então a fazer aqui as tentativas para voltar a adicioná-los, né, a esta transmissão, a esta live. Estou aqui agora já adicionar então a doutora Adeloine Rodrigues e vamos então também aqui, pedimos mesmo a máxima compreensão dos prezados colegas, dos assistentes a esta transmissão de hoje por esta situação, né? Já aconteceu umas duas vezes, se não estou em erro, mas não é habitual. Geralmente, quando a gente começa a nossa transmissão, a gente arranca e a gente consegue fazer sem nenhum problema. Pronto, daí os ensaios que nós pedimos. Pronto, vou aqui agora então, já vejo aqui o doutor Mário de Lemos. Pronto, doutora Adeloine, a sua conexão não está mesmo a facilitar, né? Caiu novamente agora, mas vou continuar. Pronto, o doutor Mário de Lemos entra sempre na boa, rápida, né? Doutora Adeloine, há algum problema aí com o seu sinal? Doutor Mário de Lemos, a internet do doutor está muito boa, né? Eu pago em Kwanza. A doutora Adeloine está aí com alguma dificuldade em poder entrar. Doutor Mário, a minha internet não é como a do Nisha, que é de plano, de 100. Esse é um comportamento antissocial. O homem bem peraltado, mete plano de 100. Aquilo vê um bocadinho, desliga. Esses são os bifes básicos por ter desafiado o mais velho. Que vão Mas está bem, doutor. Também comecei e não apresentei. É habitual nós, antes de darmos a palavra aos nossos convidados, apresentarmos. Eu, na verdade, solicitei alguma apresentação, só que, pronto, chegou e se calhar não chegou e não deve ter visto. Mas ainda assim, o que nós sabemos, o doutor Mário de Lemos, então, psicólogo criminal, por sua vez atua nesta área, é também professor universitário e sabemos aqui, para muitos também que conhecem, é um professor com uma grande experiência no âmbito da docência universitária e, por sua vez, então, ele tem estado aqui no nosso mercado a atuar como um psicólogo muito ativo, com participação em vários órgãos de difusão massiva. Falamos aqui de rádio, TV, falamos aqui também muitas vezes de
vários artigos que tem estado a colocar disponível na internet e pronto, são esses dados aqui que nós queremos aqui destacar do Dr. Mário de Lemos, né? Obrigado pela disponibilidade, Dr. Mário de Lemos, e mais uma vez Olha, agradecemos também a esqueceu uma das coisas mais importantes, cara. Qual? Só do mês de agosto. Ah! Você. Todo de agosto do casei. Adepto ferrenho, assíduo do 1º de agosto. Né? E do Casenga. Pois é. Do Casenga também, natural do Casenga. Sim. Pois é, tá bom. Um quadro, um espelho, uma referência do Casenga. Olha, não sei se o doutor sabe, eu também nasci no Casenga, né? Pese embora... Daí, sim? Essa é a tua costela de ser boa pessoa. A costela de ser boa pessoa de ser do Casenga. Exatamente. Aliás, eu e o Mário temos uma trajetória estudantil muito unida, né? Porque nós estudamos na Cristianeto, depois fizemos estágio ao mesmo tempo na comarca de Viana, abordamos quase o mesmo tema do trabalho de curso. Isso mesmo. Então, e aliás, já disse e volto a frisar em rede social que eu tenho como uma das minhas maiores experiências. Eu, se estivesse a estudar psicologia, aliás, como eu estudo sempre eu gostaria de ter como meu professor, acima de tudo pela competência, pela qualidade. Tens uma calma que às vezes me admira. Mas esse papel quem devia estar fazendo, doutor, sou eu, porque eu é que tenho que elogiar os convidados. Os convidados não me podem elogiar, não tenho nada, né? Não tenho nada, sou apenas um pequeno confusionista em psicologia, um acadêmico que ama a ciência, ama conhecimento e gosta de fazer. Então, doutor Mário de Lemos, eu agradeço mesmo muito a disponibilidade e a prontidão para poder, então, participar deste debate hoje. Eu vou fazer algo inédito, eu vou colocar o doutor Adeloine a participar via WhatsApp, mas vamos apenas colocar disponível em áudio, né? Eu vou conectar aqui com ele para que ele então também possa participar. Mas antes disso, doutor Mário de Lemos, eu estive aqui a abordar no princípio, já entrando para o assunto que nós estamos então a abordar, a questão do comportamento desviante, ele é visto mais nesta denominação, num fórum mais geral, mais genérico, né? E, por exemplo, os diversos manuais clássicos que abordam sobre este mesmo comportamento geralmente apresentam várias tipicidades para caracterizar o comportamento desviante. E muitos deles, o doutor já esteve a abordar, né? Denominam o comportamento desviante como um transtorno de personalidade antissocial. Criamos aqui, há muito paradoxo, há muita diferença entre os mesmos fenômenos em termos diferentes, ou podemos caracterizar ambos os fenômenos, ambas denominações, como a mesma coisa? Bem, em primeiro lugar, eu não sou muito de acordo de que o comportamento desviante em si seja fruto de transtorno de personalidade social, porque, aliás, nós só falamos de que os indivíduos que têm transtorno de personalidade social, eles por si só não conseguem saber o que é um desvio. Por quê? Porque eles não internalizam normas. Ou seja, a principal característica, as principais características do indivíduo que tem um transtorno de personalidade antissocial, e seja ele mais aqui o borderline, paixão, psicopatia, sociopatia, é exatamente a falta de empatia, a falta de remorso. E são essas condições fundamentais que fazem com que a pessoa possa perceber o que é normal e o que não é normal. Sendo que as pessoas não têm essa capacidade cognitiva e volitiva para perceber exatamente quando é que nós estamos perante um comportamento normal. Então, essa pessoa dificilmente saberá o que é um comportamento desviante. Porque o comportamento desviante pode advir exatamente de pessoas que têm transtorno de personalidade social, mas também pode advir de pessoas
que têm transtornos de conduta. E o transtorno de conduta não é necessariamente um transtorno de personalidade antissocial. É preciso não sermos um bocadinho extremistas em relação a isso. Nós, quando estamos a falar de comportamento desviante, são aqueles comportamentos que se desviam dos padrões de uma determinada sociedade. Porque é a sociedade que determina que este comportamento é desviante. Não é o comportamento em si que é desviante ou não, mas é o que a sociedade determina como desviante. Por exemplo, até mesmo comportamento criminal. Se uma mulher no Uruguai interromper de forma voluntária a gravidez aos 2 meses aos 2 meses de gestação, isso não é um comportamento criminal, porque o aborto é permitido no Uruguai. Mas se o fizer em Angola, já se torna um comportamento criminal. Então, mas os atos cometidos são iguais, só que o tipo de sociedade, a tipologia social que visa, que tem ali, é que vai determinar que esse comportamento se desvia dos nossos padrões sociais. Então, muitas vezes, o que nós temos que perceber é que nós primeiro, antes de nós determinarmos qual é essa sociedade, por que essa sociedade determina que este comportamento deve ser desviante e não deve ser desviante. Por exemplo, nós temos o Kuduro como comportamento desviante para muitas pessoas e temos exatamente o Kuduro como salvação de vida também para outras pessoas. Nós temos, por exemplo, instituições que é permitido entrar de instituições de ensino, que é permitido entrar de calções, de calças rasgadas, mas outras instituições que não são, ou seja, aquela instituição automaticamente determina que aquilo é um desvio. Agora, o que nos interessa aqui saber, é o comportamento desviante no contexto mais criminal, no comportamento mais social. Ou seja, sim, o comportamento desviante na questão criminal, acima de tudo, é a base fundamental para qualquer comportamento criminal. Ou seja, nós podemos dizer que, embora que se diz que nem todo crime representa desvio e nem todo desvio é um crime, mas a maior parte das vezes o comportamento desviante na vertente criminal ela ou antecede ou caminha junto com o comportamento criminal. Por exemplo, se eu filmar uma pessoa que teve um acidente, não é? E não prestar auxílio, acima de tudo, aquilo é um comportamento desviante, que se desvia das normas do auxílio à sociedade e também automaticamente torna-se um crime que é a omissão de auxílio a um sinistrado. Então, normalmente, eles andam muito juntos. Agora, nós temos que perceber que há fatores psicológicos ou criminógenos que impelem o indivíduo, que levam o indivíduo a cometer atos desviantes e criminais há muito tempo. E eu, no meu livro, falo exatamente sobre a questão do mimetismo, falo sobre a monomania, falo sobre o desejo de lucro imediato, falo sobre o espírito de rebeldia, muitas vezes. E nós temos comportamentos desviantes que são deixados ao de leve na sociedade, por exemplo, como tentar maltratar um animal, atirar pedras às árvores, que é próprio, às vezes, da juventude. Mas que a falta de repreensão, a falta de controle social pode fazer com que o indivíduo vá se sentindo que está para ir por um caminho que é possível, sim, agigantar essas ações. E daí, do comportamento delinquente para o comportamento desviante e criminal, vai um passo muito pequeno. Então, o que nós temos que saber exatamente é o seguinte: comportamentos desviantes nem sempre estão ligados a comportamentos criminais, mas, na maior parte das vezes, os comportamentos criminais são antecedidos ou acompanhados com comportamentos desviantes. E o que determina exatamente que um comportamento é desviante ou não são as normas dessa sociedade, seja uma sociedade mais macro, ou seja, no âmbito geral, ou seja, sociedades mais micro, por exemplo, determinados bairros. Por exemplo, nós temos, Dr. Mário, nós temos bairros
em que se você não vingar uma traição, não é? Você é tido como um indivíduo que tem um comportamento desviante, ou seja, que se desvia das normas sociais de se vingar da mulher que te, que te traiu, ou do homem que te traiu. Nós temos, por exemplo, é um comportamento desviante muitas vezes não vingar-se de alguém que fez mal à sua mãe, que ofendeu a sua mãe. Então, entra um bocadinho por aí. O que nós devemos saber é que o que é que leva o indivíduo a desviar-se de uma sociedade? Você que as normas, adentrando um bocadinho na teoria, você que as normas sociais já não respondem aos objetivos de sucesso social. Ou seja, eu sei que, por exemplo, se for só estudar, capacitar-se e terminar a faculdade, não é à toa que o ministro da Juventude diz que nem todo licenciado é um quadro, né? Mas também não é um giz, né? Mas também entende-se, quando nós temos uma juventude tem 76 anos, pode-se perdoar tudo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes nós temos que perceber o que é que nós vamos determinar na sociedade como desvio, o que é tolerável e o que é que não é tolerável. E o que não é tolerável, nós temos um nível de tolerância para comportamentos que só são desviantes. E depois temos um nível de tolerância para comportamentos que são desviantes, mas que também devem tornar-se criminosos. Ok. Muito bem. Obrigado, doutor. Agradeço então por este contributo e este esclarecimento em torno do tema e do assunto. Conforme dissemos, né, a doutora Adelone está aí do outro lado, consegue nos ouvir? Sim, consigo ouvir perfeitamente. Muito bem. Então vamos mesmo ter o doutor através desta via aqui, juntamente ao lado do doutor Mário de Lemos. Né? Estamos então a abordar aqui, já olhamos aqui para a divergência no âmbito daquilo que é o comportamento desviante, transtorno de personalidade antissocial, bem como transtorno de conduta. É verdade, sim, disse o doutor Mário de Lemos muito bem aqui que nem todo desvio é crime, ou seja, nem todo desvio é crime, mas todo... Como é que é, doutor? Ajuda-me aqui, por favor. Nem todo desvio é crime, Pois. não é? E nem todo crime pode representar um... Ok, mas todo crime é desvio, doutor, não é? Não, nem... Atenção, numa vertente jurídica, todo crime é desvio. Pois. Mas há vertentes sociais que o crime pode não representar um... Exato. Por exemplo, e só para dar oportunidade já ao doutor Adeloi, e desde já é aquilo que eu disse, a questão do Rui Pinto, ou seja, os piratas informáticos que entram para para o sistema informático de um banco e retiram os valores daquele banco e distribuem para as pessoas que foram vitimadas pelaquele banco, eles cometeram um crime, mas para a maior parte da sociedade não se transformam em um crime. Não é? Ok. Tá bem. Doutora Adelone, está aí do outro lado, consegue nos ouvir? Estou sim, consigo ouvir perfeitamente. Muito bem, muito bem. Não sei se aí os internautas conseguem também ouvir, aqui pelo menos consigo apanhar na boa. Doutor, estamos então a abordar sobre o comportamento desviante. Seja bem-vindo a essa interação, estarei do outro lado. Pese embora via voz, mas ainda assim agradecemos. No âmbito da sua atuação enquanto profissional, né, queríamos aqui saber, doutor, já se deparou muito com comportamentos desviantes, mas, acima de tudo, comportamento desviante no âmbito criminal. Né? É aqui onde nós queremos necessariamente chegar. E queremos saber, doutor, dentro da sua experiência, qual é a população que mais apresenta este tipo de comportamento? A população, nesse caso, a estatística é feita qualidade, gênero. Sim, idade e gênero principalmente, né? É isso que nós queremos aqui ouvir. Né? Ok. Bem, dentro daquilo que são as literaturas ou os livros já consultados, a maior parte dos observadores fizeram algum estudo concernente
Doutor Mário, consegue me perceber? Consigo. Não sei se o Dr. Mário de Lemos também Eu consegue também ouvir bem. escuto e ouço perfeitamente. Muito bem, tá bom. Então vai ser possível nessa vez. Tá bem. Sim. Uhum. Eu vou continuar, mas está dando um retorno, não estou a ouvir a minha própria voz, não tinha microfone. Sim, se calhar é porque deve silenciar aí o som de alguma coisa, né? Se calhar do Facebook, ficar por enquanto só com esta plataforma. O Facebook só para ver, né? Mas agora não. Agora silenciaste o som aqui, eu não consigo lhe ouvir. Sim. Ok, mas pode falar, nós estamos a ouvir perfeitamente, então vai só aguentar aí um pouquinho, né? Sim, juntando aquilo que eu já disse, através de alguns estudos já feitos e o que eu tenho lidado atualmente, eu vejo que, em termos estatísticos de gênero, é mais gênero masculino. Pois é. E quanto às idades, estamos mais na camada juvenil, né? Mais na camada juvenil. E os adolescentes, porque falando mesmo do próprio comportamento antissocial, muitas das vezes começa enquanto criança. Enquanto criança, quando normalizam aquilo que são as ações, ou seja, os órgãos de tutela, inclusive propriamente os pais, né, a religião, a polícia, a escola, quando de antemão não conseguem contrapor a essas situações, então eles vão levando isso como algo muito normal. Porque tem pessoas que desviam-se daquilo que é o padrão comportamental, mas por eles só, ou por si só, não conseguem perceber que estão diante de algum desvio, né, de comportamento, ou seja, estão diante de comportamento antissocial. Daí é preciso, muitas das vezes, quem é profissional, quem lidar com essas situações todas, poder alertar, poder fazê-los perceber, tal conforme o Dr. Mário Lemos acabou de dizer, que nem todas as vezes, né, esses elementos recaem ou apresentam o comportamento antissocial, estão propriamente a violar uma lei. Depende muito. Por exemplo, o comportamento social, que é uma caracterização pelo desprezo, transgressão das normas da sociedade, frequentemente associado a um comportamento ilegal. Ou seja, todas as normas que são estabelecidas pela sociedade e não forem cumpridas, né, essa pessoa está suscetível a violar ou a ter desvios, né, de comportamento daquilo que é o padrão das normas que foram estabelecidas pela sociedade. Okay. Obrigado, doutor. Obrigado. Agradecemos pela contribuição. Doutor Mário de Lemos, aqui o debate ainda continua. O que é que pesa mais no âmbito, quando estamos aqui a falar de comportamento desviante, mais do ponto de vista criminal? São os fatores biológicos, são os fatores psicológicos, em si os próprios fatores sociais? Bem, nós temos um misto disto, não é? Existem pessoas que têm mais os fatores psicológicos que têm um grande peso, não é? E na maior parte das vezes, os fatores sociais, eles são melhor combatidos, melhores elaborados, tendo em conta as questões dos fatores psicológicos. Eu costumo dizer, por exemplo, há muita gente que alega que a pobreza é que leva as pessoas à criminalidade. Eu costumo defender que a mesma pobreza que leva alguém a roubar é a mesma pobreza que leva alguém a açúcar. A mesma pobreza que faz alguém furtar um telemóvel é a mesma pobreza que faz alguém, por exemplo, ser pedreiro. Então, se calhar não é a pobreza em si,
mas como nós sentimos a pobreza, como é que nós olhamos exatamente para a falta de expectativas, a falta de visão, a falta de acreditação no futuro, que faz com que, no momento, eu tenho que me comportar desta maneira. Então, nós temos os fatores biológicos e principalmente os comportamentos desviantes, eles adentram muito mais ali entre os 13 até os 18, 19 anos, ou seja, comportamentos desviantes no sentido da iniciação criminal, porque a maior parte das pessoas que cometem crimes, principalmente crimes ligados a grupos, começam muito mais cedo, diferente, por exemplo, das pessoas que cometem crimes econômicos e outros, muitas vezes só o cometem ou já estar dentro de uma instituição, mas os comportamentos criminais e comportamentos antissociais e delinquentes, esses normalmente têm sempre essa questão do início da puberdade, aí por 12, 13 anos, até o início da juventude. Então são esses fatores biológicos, ou seja, da alteração hormonal, que vai fazer com que leva exatamente a procurar novas aventuras, novas experiências, e muitas vezes tem essa dificuldade de perceber o que é um comportamento próprio, exatamente do tal, buscar o meu papel na sociedade e de exatamente o que é que eu estou a fazer, que é um comportamento desviante. Depois nós temos as questões do comportamento desviante dentro dos fatores psicológicos. Nós temos, por exemplo, a questão do mimetismo, que é exatamente a arte da imitação. E muitas vezes as pessoas vão imitar determinadas ações. Por exemplo, nós tivemos aqui a questão do filme Cidade de Deus, falou-se muito de uma personagem que é o Zé Pequeno, e que na altura todos os meninos na altura de 14, 15 anos que estavam a ter alguns problemas, acho que havia, depois do Michael Jackson, parece o Zé Pequeno que começou a ver mais em todos os bairros, ou seja, tal como havia Michael Jackson de todos os bairros, também começou a ver Zé Pequenos de todos os bairros, porque houve um impacto e as pessoas não queriam apenas exatamente imitar a ação, a atitude ou o labor do Zé Pequeno, só que esqueciam de que essa arte da imitação levava eles exatamente a comportamentos desviantes e automaticamente, em muitos casos, comportamentos criminais, porque nós sabemos que os menores de 16 anos, eles não cometem crimes, eles exatamente cometem atos tipificados como crime pela lei, ou seja, cometem atos infracionais e entram em conflito com a lei, ou seja, só a partir dos 16 anos é que os menores, que as crianças, né, porque agora está-se a tentar diminuir esse termo menor, né, que as crianças vão cometer crimes, né? Porque o nosso ordenamento jurídico, ou seja, a nossa Constituição, defende que a maioridade é ganha aos 18 anos e a maioridade penal é aos 16 anos. Então, os fatores psicológicos, como mimetismo, a bulomania, que é a ausência de vontade própria, que leva muitas vezes as pessoas, a tal Maria vai com as outras, faz com que muitas pessoas fazem isso. O desejo de lucro imediato, muitas vezes as pessoas querem um lucro imediato, ou seja, não querem esperar muitas vezes ter 2, 3, 4 anos para ter o telefone de última geração agora, porque saber que só vai ter daqui a 3 anos esse telemóvel de última geração já não está com a mesma fiabilidade com que teria. As pessoas querem ir para as festas agora, e também, por outro lado, aos fatores sociais, porque há um quase, infelizmente, começa-se a tratar do jovem muito tarde, ou seja, começa-se a tratar do jovem em Angola quando ele já é jovem. Então, muitas preparações que deveriam ser feitas na primeira infância, na segunda infância, no início da puberdade, muitas vezes já têm as lacunas irreparáveis em alguns casos, que dificultam exatamente o não seguimento de uma atitude criminal. Mas, acima de tudo, nós podemos colocar num patamar, primeiro, os fatores psicológicos, depois, os fatores psicossociais que necessariamente adentram na dificuldade dos fatores psicológicos, ou seja, quando os fatores psicológicos surgem, ou os fatores sociais surgem, e que os fatores psicológicos, ou seja, a capacidade psicológica do indivíduo não consegue absorver de que pobreza pode ser justificada para algumas pessoas para cometer crime, mas também a mesma pobreza também pode ser justificada
para ir trabalhar mais cedo, para zungar mais cedo. Então tem muito a ver com isso. E também a falta de políticas públicas, em muitos casos, em que, só para termos uma noção, o número de... Nós em Luanda pelas minhas contas, não há mais de 10 ou 15 creches públicas. Então, se não há creches públicas, fica muito difícil a criança aprender a ser criança, depois aprender a ser adolescente, e quando é jovem, em muitos casos, já terá outros problemas. Então, tem muito a ver com isso. Existe um conjunto de fatores psicológicos, psicossociais e biológicos que podem estar na base dos fatores que levam o indivíduo ao comportamento. Porque parece que tem sido característico, doutor, e falou um pouco dessa questão das creches públicas, né, que são elementos ou são instituições importantes que poderiam, obviamente, ajudar muitas vezes as mães no processo de educação e instrução dos menores, né, que posteriormente serão os futuros adultos. E quando eu digo aqui, parece que tem sido muito característico, nós vemos a questão do comportamento desviante em quase todos os adolescentes, principalmente os adolescentes que nasceram no bairro, no gueto, né, vamos assim dizer. Será que este comportamento que muitos apresentam, do desvio às normas sociais, às normas muitas vezes também legais ou jurídicas, se deve às condições precárias, né? Essas condições sociais que nós estamos aqui a dizer, mas quero aqui entender do ponto de vista do doutor, se concorda que todos que vivem nessas condições, obviamente, passam por esse processo, porque é um processo também normal daquilo que é a fase de desenvolvimento do próprio adolescente em si, porque, obviamente, todos os adolescentes passam sempre por uma fase de crise de identidade e, geralmente, esta componente do desvio às normas, sejam elas sociais ou legais, é também muito caracterizado nesta fase de crise de identidade. Os doutores concordam que, pronto, é um processo normal que todos os adolescentes têm de passar, principalmente os que vivem em condições precárias? Não, é assim. É normal que, a quando da juventude, a quando da puberdade, a quando da adolescência, é normal que determinados comportamentos fujam dos padrões sociais. Porque o adolescente, doutor Mário, ele já se diz que o adolescente não é peixe nem é carne. Ou seja, o adolescente tem essa confusão de papéis. Então, essa confusão de papéis e essa crise de identidade, que ele não sabe se é uma criança grande ou um adulto em miniatura. Ou seja, quando lhe interessa ser uma criança grande, quando lhe interessa ser um adulto em miniatura também. Então, essa confusão de papéis, muitas vezes, pode ser percebida exatamente dentro da questão, enquadrado dentro do espírito de rebeldia. O espírito de rebeldia, que é um processo que ocorre bastante na adolescência e até mesmo no final da adolescência, está no início da juventude, pode fazer com que o jovem, na esperança, na tentativa exatamente de se assumir ele, que ser ele, pode em alguns momentos querer mais liberdade, querer demonstrar, querer aparecer, querer se mostrar ao mundo. É um grito social, é um grito psicológico. Olha, eu estou aqui, vocês têm que me olhar, eu existo, eu já não sou a criança, mas também ainda não sou o adulto. E por outro lado, quando nós falamos dos bairros periféricos, nós temos que ter atenção a uma coisa. Não é que nos bairros periféricos, se calhar, que haja mais criminalidade. É que o contacto permanente com o crime é muito grande. Ou seja, faz parte quase dos... Há adolescentes, doutor Mário, e quem nos está a acompanhar, que é quase impossível passar um mês sem saber de um assalto. Então, aquilo ele vai normalizando, ele vai achando que é normal. É normal uma menina ser abusada sexualmente, é normal assaltar em telefone, porque ele já viu o pai dele a ser assaltado 4 ou 5 telefones, a mãe 4 ou 5 telefones, o irmão 4 ou 5 telefones. Então, aos poucos, ele o que é que vai fazer? Ele vai aos poucos pensando, ele vai, na nossa mente,
ele vai processar que aquilo é que é o normal. Então, a reação, e ele é ensinado a reagir da mesma forma, não é? Enquanto que há bairros, por exemplo, que nós temos bairros em Luanda, já mais urbanos, em que as pessoas nunca viram um assalto em uma casa, não é? Quem vive, por exemplo, no Miramar, quase que nem tem vizinho. Então, o nível de contacto com o crime é tão grande nos bairros suburbanos que aquilo é que é o normal. Ou seja, se ele não reagir, se ele não fizer parte de um grupo, ele torna-se um indivíduo anormal. Porque muitas vezes, Dr. Mário, a não entrada a uma gangue pode significar não estudar, pode significar não trabalhar, pode significar não teres uma namorada, porque há muitas pessoas, e eu no meu livro falei sobre isso, há muita gente que adentra para os grupos para poder ter uma namorada, para poder estudar de noite, porque ele sabe que se tiver uma namorada e não fizer parte de nenhum grupo de gangue, a namorada vai ser violada, porque esse miúdo não pode, que não pertence ao nosso grupo, não pode ter uma namorada bonita. Então, há essa questão de normalizar isso. E eu costumo dizer que as pessoas que vivem em zonas mais urbanas têm comportamentos criminosos ou desviantes diferenciados, ou seja, a própria sociedade, aliás, foi Alexandre Laquissan que dizia que as sociedades têm os criminosos que merecem. Ou seja, o tipo de sociedade, por exemplo, num tipo de sociedade em que está mais ligado a gamebox, a jogos de PlayStation e outras, os desvios ali são exatamente baseados naquele nível. Enquanto que num Guanhã, num Bom Chapéu, no bairro dos Ossos, no Belo Monte, e há essa estigmatização. Ou seja, se nós formos a ver, e pode ser que o que eu vou dizer aqui é algo polêmico, mas nós, por exemplo, no Belo Monte, não temos, se calhar, alguém que já desviou 10 milhões de kwanzas, ou 20, ou 200 milhões de kwanzas. Mas para nós, quem é o indivíduo mais perigoso? Para nós, o indivíduo perigoso é esses indivíduos que roubam um telemóvel, roubam uma botija. Mas esse indivíduo é considerado muito perigoso. Ao contrário, por exemplo, quem desvia, aliás, tivemos o caso agora de 7 mil milhões de kwanzas. Será que esse indivíduo que desviou 7 mil milhões de kwanzas é menos criminoso do que o indivíduo que rouba botija, panelas e plástico no Belo Monte, ou no Guanhã, no bairro Cinco Fios, ou no Rasta, ou no Titanic? Então, nós temos que perceber de que é a nossa forma de estigmatizar o próprio bairro que vai fazer com que as pessoas realmente vão tornando de quê? Aliás, o Dr. Mário falou sobre a rotulação, acredito no seu trabalho. Quando nós rotulamos um bairro como sendo aquele bairro mais perigoso, as pessoas não têm outra coisa senão viver aquele horror. Então, é importante que nós percebamos que a mente humana funciona nem sempre como nós queremos. Aliás, porque nós, só para terminar essa fala, que a nossa mente, não sei se muitas pessoas sabem, a nossa mente não consegue discernir o que é real e o que é fictício. Ou seja, a nossa mente não consegue discernir se isso que está acontecendo é real, se o que está acontecendo não é real. Por exemplo, se eu contar aqui que um pai que é caminhonista, que guardou o seu caminhão em casa, ao sair de casa, o filho de 2 anos meteu-se embaixo do pneu e ele pisou na cabeça do filho, se calhar as pessoas vão ficar tristes. As pessoas vão ficar tristes. Mas isso não está a acontecer agora. Mas a nossa mente processou como? Como se fosse acontecer, e por isso é que ficamos tristes. Então, muitas vezes, a construção mental que se vai dar nos jovens vai fazer com que esse comportamento que ele pode achar, que nós achamos que é antissocial, é um comportamento de sobrevivência. Ou seja, ou eu adiro a uma gangue ou morro. Ou eu adiro a uma gangue ou não tenho namorado. Ou eu adiro uma gangue ou não consigo estudar de noite. Ou adiro uma gangue e não consigo, por exemplo, passar nas pedras quando chove. Há bairro que, se você não for conhecido, não passas nas pedras quando chove, não passas na ponte quando chove. Então, nós temos que perceber os contextos para depois, acima de tudo, taxar. Isso é um comportamento desviante, isso é um comportamento social, isso é um comportamento que choca, viola, causa dor e a partir dali deve ser considerado um comportamento. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado por esse contributo e queremos aqui mais uma vez então agradecer e vou aqui passar a palavra. A doutora Adelone está aí do outro lado, consegue nos ouvir?
Doutora Adelone, consegue nos ouvir? Pode desativar aí o microfone? Boa, boa, tá bom. Eu consigo ouvir perfeitamente. Tá bem, eu vou tentar aqui colocar o doutor de uma forma muito estranhérrima, né? Mas vamos lá. Doutor, queríamos então também ouvir aqui o teu contributo. Falamos que normalmente a questão do desvio comportamental, o doutor falou que pronto, tem sido mais característico para os rapazes. Mas também é verdade que vamos notar que existem algumas meninas, mulheres, que também acabam vivenciando essa questão do comportamento desviado. Então, queríamos aqui saber do doutor, né? Que tipo de comportamentos, ou seja, quais são as especificidades em termos de desvio que uma rapariga, uma mulher pode apresentar? Bem, doutor Mário, antes de mais, queria só reforçar aí o doutor Leandro acabou de falar e falou muito bem. Dizer que se fôssemos mais envolvidos, ou seja, há certos assuntos que fossem realmente encaminhados para pessoas especialistas da área, profissionais da área, com certeza nós não poderíamos acabar, mas sim minimizar de facto aquilo que é o próprio fenômeno. Porque hoje nós conseguimos notar que a cada dia que passa, parece que o número é cada vez mais elevado e que muitas das vezes nem se compreende tal comportamento que certo indivíduo apresenta em função daquilo que é o seu estado, né? Aquilo que é a sua posição, essa coisa toda. Muitos dos autores, algumas pessoas têm muito defendido de que tais comportamentos, que seja desviantes, antissociais, têm sido fatores econômicos ou financeiros. Ou seja, a pobreza tem sido fator fundamental para esses elementos. Mas a minha questão é, se de facto a pobreza é um fator fundamental para esses indivíduos terem esses tipos de comportamento, quer seja desviantes ou antissocial, por que todo mundo que é pobre não apresenta tal comportamento? E por que muitos daqueles que nem sequer são pobres também apresentam o mesmo comportamento? Então, eu trago aqui um elemento muito fundamental que, para mim, acredito que é mesmo falta de educação. Falta de educação por quê? Enquanto pequenos, isso até é bíblico, né? Não quero aqui mostrar o cristianismo, ou a religião e a ciência, mas há uma passagem na Bíblia que diz que deve se ensinar o menino no caminho em que deve andar, para que amanhã não se desvie dele. O que quer dizer que quando tu educas uma criança que falar mal do outro é feio, bater é feio, é mal, roubar é mal, é contra as normas, ele cresce com isso. E amanhã, quando adulto, jamais poderá inclinar-se a essas situações em função da educação que ele foi dada. O que é que acontece? Hoje, os agentes punidores, me refiro propriamente os pais, né? Os pais e o Estado, não estabelecem limites e consequências eficientes, considerando, claro, o aviso prévio. Porque quando isso não acontece, não tem como. Agora, é claro, né? É claro que existem também os fatores genéticos, neurológicos. Ali já estamos a nos referir, né, de algum transtorno que também pode muito bem ser trabalhado, caso essa pessoa encontre, de fato, um profissional para oferecer ajuda necessária. Isso pode muito bem ser mudado. Agora, na questão que
o doutor acabou aqui de me dizer, é nesse exato momento para fazer acompanhamento a uma jovem, e esta jovem até saiu ao público, queimou a mão dos seus filhos por terem metido na casa da vizinha. Já agora eu falo porque é uma situação já ao público, né? Acho que todo mundo teve acesso a este episódio. Então, não tem muito sigilo aqui. É só para mais ou menos elucidar aqui que, de facto, não é só os rapazes, é o gênero masculino, mas as meninas também estão envolvidas, apesar de ser um número menor, mas também estão se envolvidas. E eu pude perceber que esta jovem teve esse comportamento em função de que é uma mãe solteira, né? Uma mãe solteira, tem 2 filhos, que não tem apoio absolutamente do pai das crianças, luta por si só, né? E pronto, ela vê, ouviu, percebeu, pronto, faz muito por essas crianças. E o troco que ela recebe, ou seja, a recompensa negativa que ela recebe, é o comportamento que essas crianças tiveram. Então, numa ação situacional, ela teve o comportamento que teve. É claro que isso é contra as normas. A razão pela qual, nesse exato momento, está privada da liberdade. Mas não podemos determinar que essa pessoa teve esse comportamento, ser próprio de alguma perturbação, de algum transtorno, ou então porque é o fator pobreza, mas se é a situação que ele teve no momento, né? É a situação que ele teve no momento. Mas acredito que se tivesse na sua infância, de onde ela vem, né? Uma educação, até porque ela perdeu os pais muito cedo, se tivesse uma educação, tivesse alguém que acompanhasse, creio eu que independentemente daquela reação momentânea, poderia ter pensado 2 vezes. Então, é mais ou menos esse aqui, esse exemplo, para simplesmente poder elucidar. Como tantas outras situações, nós somos profissionais da área, né? Temos que ser apresentados em função do problema técnico, porque independentemente de psicólogo, também sou investigador, então pertenço aos órgãos do DIP, então é muita matéria para aqui trazer, além daquilo que a ciência podemos também ter impacto, tem sido o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agora, quero agradecer ao doutor Mário por ter feito o convite e estamos aqui para todas as situações. Ok. Obrigado, doutor Adelone. Foi mesmo de propósito e passamos nessa condição. Estamos aqui hoje num problema técnico terrível que não nos permite fazer. Mas, doutor Mário de Lemos, queria ouvir ainda do seu lado sobre esta questão do comportamento desviante. A prostituição, o que é que o doutor tem a dizer com relação a isso? É verdade que a prostituição é um comportamento que nós vamos considerar como um comportamento desviante, né? Pois, embora alguns consideram uma profissão, uns dizem que... Eu já ouvi pessoas a dizerem que a profissão, ou seja, que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Isso é um pretexto, para mim, é um pretexto, né? Porque antes da prostituição existir, já existia agricultura, já existia, pronto, os trabalhos do campo, vamos assim dizer, e que são profissões, obviamente, né? Então, eu queria que ouvisse o Dr. Mário de Lemos. Podemos enquadrar a prostituição nesse leque de comportamentos desviantes da ala feminina? Podemos e não podemos, tá? Não sei se me estou a ouvir. Podemos e não podemos. Ou seja, até o ano de 2020, ou seja, no Código Penal vigente, a prostituição era crime. Mas o Código Penal angolano, que foi aprovado pela Lei 38/2011 de novembro, descriminalizou a questão da prostituição, mas ela criminaliza atividades conexas que levam à prostituição, não é? A prostituição em si, ela não é uma profissão, porque ela, se nós formos nas profissões do Ministério do Emprego, não está lá a trabalhadora de sexo.
não é? E é também outra luta que se vai, que as próprias trabalhadoras de sexo vão tendo, para que realmente se as pessoas fazem a troca do corpo para, na base da remuneração, isso durante 15, 20, 30 anos, não é? E tornando isto exatamente como uma profissão, se nós formos no sentido mais lato de profissão, é aquilo, o meu ganha-pão, ou seja, o que eu faço é que me dá dinheiro para me sustentar, é que é a minha profissão. Ou seja, se nós formos nessa via, aí sim pode se tornar uma profissão. Se nós formos no sentido mais formal, ela em si é uma ocupação que alguém faz, ou uma prática que alguém vai tendo. Aliás, se nós recorrermos aos dicionários e aos conceitos, vamos encontrar normalmente mais como uma prática e não como uma profissão em si. Agora, o que nós temos de saber é que a profissão é desviante para quem? Não é? Para aquelas pessoas que olham para o corpo das outras pessoas como templo, como algo que só deve pertencer a uma pessoa, ou exatamente na visão de quem faz dentro da liberdade. Aliás, a própria Constituição fala da dignidade da pessoa humana, em que a pessoa, no seu artigo 1 ou no seu artigo 3, fala exatamente de que a pessoa pode dispor do seu corpo como bem quiser, desde que exatamente não fira os outros. E em muitos casos nós vimos que a prostituição em si, ela não fere a outra pessoa, ou seja, atenção, não é só a mulher, hoje quase que o número de homens que também adentram a questão da prostituição já está mesmo bastante elevado. É mais soft, é mais descarado, ou seja, eles agora não ficam exatamente num ponto certo, vão a shoppings, vão em restaurantes bem vestidos, aproveitam ver aquelas senhoras que estão sentadas sozinhas, se aproximam, pagam a primeira bebida e depois cobram por manterem relações sexuais. Ou seja, eu posso dizer exatamente pelo trabalho de pesquisa que tenho feito, que hoje o número de homens que se prostituem, ou seja, que também têm a prática da troca do sexo, e não só pela remuneração, também está a aumentar. Nós temos aquelas pessoas exatamente que fazem disto a questão diária, e tem aquelas que fazem de forma eventual, ou seja, muitas vezes eu não faço durante 2, 3 meses, mas se estou exatamente apertada, vou fazer agora, mas isso não é a minha fonte principal. Então, nós temos que perceber que a prostituição, a prática da prostituição, ela em si pode tornar-se um desvio, tendo em conta as normas sociais que dizem exatamente muito mais virado de uma questão, de uma vertente cristã, uma questão religiosa, de que o corpo é o templo e não deve ser profanado. Isto sim pode se tornar um desvio, até nesse caso um pecado. Mas exatamente desde que a pessoa na Constituição da República de Angola e nas outras constituições tenha lá um artigo que diz que a pessoa pode dispor do seu corpo para o seu benefício e para a sua sustentação, então ela já não se torna um desvio, porque a lei diz isso, a lei diz que a pessoa tem a dignidade, ou seja, existe a dignidade da pessoa humana que pode dispor do seu corpo. Então é importante dizer que a prostituição, ela em si pode ser um comportamento desviante, sim, um comportamento antissocial, sim. As atividades conexas ao crime, à prostituição, podem sim ser até mesmo crimes. Por exemplo, o lenocínio de menores. O lenocínio é crime, ou seja, o lenocínio é eu instigar as pessoas a se prostituir, é crime. Ou seja, se eu, Mário Trem, pego 5, 6, 7 moças e instigo elas a praticarem a prostituição, isto é que é o crime, isso é o lenocínio. Temos o lenocínio e temos o lenocínio de menores. O tráfico sexual, ou seja, se traficar pessoas para se prostituir, isto também é crime. Não é? Recorrer à prostituição de menores também é crime. Estamos a falar no Código Penal. Ou seja, a prostituição em si, ela não é um crime, mas atividades conexas, elas representam um crime. Então, necessariamente, nós podemos dizer a prostituição é sim um comportamento desviante social e até mesmo criminal em alguns ordenamentos jurídicos, mas sempre numa base
que ela também pode não ser um comportamento desviante ou antissocial, ou mais um comportamento desviante, porque a pessoa goza da dignidade humana. Por isto é que, voltamos novamente, nem todo desvio representa um crime. Nem todo desvio, ou seja, a prostituição é um desvio, não é? Exatamente. Porque foge o padrão exatamente para muitas sociedades, mas ela não é um crime. Tá? Então é mais ou menos nessa. Existem vários fatores que tornam a prostituição um comportamento desviante, com várias causas, com vários fatores. Muitas vezes a forma como nós até mesmo tratamos as pessoas que são trabalhadoras sexo dita muito exatamente porque há quase um rótulo que se coloca nesta pessoa e essa pessoa está mais propensa exatamente a vivenciar isso. Eu tenho aqui antes de devolver a palavra, eu tenho aqui uma pergunta do Tomás da Conceição. Dizia, eu gostaria de saber se o comportamento antissocial está ou não alicerçado aos fatores que influenciam a personalidade. Está sim e também pode não estar. Ou seja, se nós termos uma noção, uma visão muito psicanalítica, principalmente psicanalítica freudiana, de que a personalidade é formada pelos 7 anos, claro que a forma como vão internalizar as normas, as regras de uma sociedade, pode me fazer exatamente perceber que eu tenho um espírito muito mais aberto e necessariamente o meu comportamento não é muito virado para agradar o que a sociedade pensa. E a partir dali, na formação da minha personalidade, eu tenho alguma dificuldade em respeitar leis, em respeitar ordem, em respeitar normas, e a partir dali significa que parte da minha personalidade é uma personalidade antissocial, ou seja, uma personalidade que tem ações antissociais. Atenção, nós temos o transtorno de personalidade antissocial e temos personalidades que têm exatamente dificuldades de aderir a práticas sociais, os tais transtornos de conduta. Então, nos transtornos de conduta podemos exatamente ter tão alicerçados o comportamento antissocial, mas por outro lado pode não ser só a questão da personalidade, mas podem ser apenas questões situacionais, porque existem questões situacionais em que eu posso ter um comportamento antissocial, porque naquele momento, no momento de pressão, eu tenho dificuldade em discernir exatamente se sigo mais quem eu sou ou sigo aquela situação. Então, nós podemos dizer que o comportamento antissocial pode, em muitos casos mesmo, estar alicerçado aos fatores que influenciam a personalidade do indivíduo, como em alguns casos podem estar mais ligados às questões situacionais, às questões psicopatológicas também, e já falamos que quando estão presentes questões psicopatológicas, dizer que esse comportamento é antissocial fica um bocadinho complicado, porque as pessoas que têm um transtorno de personalidade, para eles, a sociedade em si, com essas normas, não diz muita coisa. Ok, obrigado, doutor, obrigado. Agradecemos por este esclarecimento à questão do Tomás, né? Tomás da Conceição. Vamos continuar, mas estamos mesmo já a terminar, doutores. Falar de comportamento desviante, obviamente, também nos remete a falar de comportamento criminal. E é isso que dissemos, nem todo comportamento desviante é criminal, mas geralmente todo comportamento criminal acaba sendo desviante. E queria aqui que os doutores citassem mais algumas características que nós podemos enquadrar dentro dos comportamentos desviantes, bem como criminais, né? É verdade que o público-alvo o público que mais é constatado a nível deste problema do comportamento desviante é a camada juvenil, e nós aqui também podemos falar, obviamente, da questão do uso abusivo, excessivo do álcool, né? Também vamos enquadrar, obviamente, dentro desta componente comportamento desviante, que muitas vezes desencadeia a comportamento criminal. E é exatamente aqui onde eu queria também que o doutor desse algum contributo, o doutor Mário de Lemos em particular. Geralmente o comportamento desviante acaba desencadeando num comportamento criminal. Bem, olha, eu acho que foi há 2 dias que eu vi um meme, acho que é num grupo do WhatsApp ou no Facebook,
que dizia por que os jovens angolanos ficam muito chateados quando chamam que são fracos na bebida. Quando dizem você é fraco na vida, ele fica muito chateado, como se fosse ser fraco na bebida é mesmo uma fraqueza, não é? Porque se constrói exatamente que quem bebe não é para ser fraco, não é? Então há essa questão. É assim, e vou também responder já um bocadinho ali também a pergunta do Antônio Esteves. Fala sobre, será que o comportamento desviante também poderá ser considerado como mimetismo? Nós quando falamos do abuso, sim, quando falamos do abuso do álcool, o excessivo tem um bocadinho, eu como não consumo álcool, não sei o que é excessivo, o que é que não é excessivo, porque pode ser excessivo. Para mim, uma cerveja é excessiva. Sim, porque eu não consumo álcool, não é? Para o meu xará, se calhar, uma ou duas, então é o excesso dos excessos, né? Eu também sou abstêmico, Sim, então se beber então 3, aí praticamente já é o excesso do excesso. Então, nós temos que ter noção exatamente de que nós falamos o abuso excessivo é no sentido de que quando a pessoa usa aliás, quando o termo já, o abuso já é excessivo, né? O abuso já é uma coisa. Fala-se mais do uso excessivo e principalmente recorrente, porque eu posso usar de forma abusiva hoje, mas não voltar. Agora, quando ele é recorrente e, acima de tudo, quando ela atrapalha a minha convivência social, porque o álcool, as drogas e outras coisas, elas tornam-se mais complexas quando há um transtorno na conduta social. É aí onde que há os maiores problemas. Mas o que nós temos que fazer exatamente é o seguinte. Primeiro, nós temos que saber que as pessoas usam determinadas drogas, bebida alcoólica, porque exatamente o convívio social em que estão favorece isto e porque faz parte exatamente dos gostos das pessoas. Só que há muitas pessoas que consomem o álcool, adentrando aqui na questão do que o Mavinga faz, vai um bocadinho na questão do mimetismo, ou seja, na imitação, a arte da imitação, porque o que a pessoa quer imitar o ato de beber, mas muitas vezes não sabe que o ato de beber é muito pessoal, de que o que pode me fazer bem, pode fazer mal completamente a outra pessoa. Ou seja, eu tenho que primeiro me perguntar, como é que eu estou em termos de preparação para envolver-me no álcool, não é? Por que é que eu uso a bebida? O que eu vou procurar na bebida? Será que consigo encontrar em outras coisas, não é? Então, a partir dali, então, quando o uso do álcool já atrapalha a nossa vivência, a nossa convivência com os outros, a nossa vivência social, aí sim é que dizemos, não, aqui alguma coisa não está certa. Então, o comportamento desviante, ou seja, ela surge como um comportamento desviante porque nós temos regras, ou seja, onde se deve beber, como se deve beber, o que é que nós devemos, o que é tolerável para alguém que bebeu e o que é que não é tolerável para alguém que não bebeu. Por exemplo, condução em estado de embriaguez, além de comportamento desviante, é também um comportamento criminal. Mas para muitas pessoas que dizem que conduzem melhor bêbado do que sério. Eu costumo dizer que essas pessoas, elas apagam o fogo no corpo de alguém, lhe atirando água quente. Ou seja, pegam uma panela com água quente e atiram no corpo de alguém que está a pegar fogo, não é? O fogo vai apagar, mas continua a queimar. E depois nós temos a questão depois que as pessoas hoje estão na questão também sexual, ou seja, as pessoas vão tomando muitas coisas, ou seja, vão vendo quantidades industriais de álcool para poderem ter relações sexuais, não é? Principalmente se a menina é nova, se a menina cobrou para fazer, então criam aquela questão de que tem que me sentir. Só que muitas vezes o sentir, você não sabe se aquele que está sob efeito de álcool que está fazendo sexo é você, se você está mesmo a fazer muito bem, ou a questão do álcool está a dar a impressão que esteja um garanhão. Então, o comportamento desviante baseado na questão do álcool é também uma questão do mimetismo, ou seja, da arte da imitação, e muitas vezes as pessoas adentram para a questão do álcool tendo em conta a questão da imitação dos outros. Começam, depois aos poucos vão mantendo, vão encontrando
os tais ganhos secundários. Os ganhos secundários são aqueles ganhos que surgem depois de consumir, se surgem depois de cometer, se surgem depois de eu desviar-me. E a partir dali, se eu consigo ter o melhor tênis, se eu consigo ter as melhores meninas, depois de beber, já consigo ter mais amigos para sair. Se depois de beber, já consigo estar numa roda. Então, são esses ganhos secundários que vão surgindo. E aí entram as questões psicológicas para nós percebermos de que o que tu vais buscar ali também existe uma panóplia de situações que também tu podes encontrar este equilíbrio. Então, é mais ou menos isso que eu tenho. Eu estou um bocadinho limitado, não só em termos de carga, mas também em termos de tempo, que eu ainda tenho que estar numa outra atividade ainda esta noite, não é? Mas, acima de tudo, o que eu gostaria de dizer aqui, nós temos comportamentos antissociais, temos comportamentos desviantes e comportamentos criminais. Os comportamentos antissociais, eles são exatamente quando fogem de um padrão que chocam a sociedade, e temos os comportamentos desviantes que se desviam dos anseios de uma sociedade. Ou seja, por exemplo, eu destruir uma escola pode ser um comportamento antissocial. E sabendo que nessa escola poderá estudar uma criança daqui a 1 ou 2 anos, então vai fazer com que os anseios das crianças estudarem vai ser desviado. Então torna-se também um comportamento desviante. E depois temos os comportamentos criminais, que na maior parte das vezes estão ou antecedidos, ou antecedem, ou estão acompanhados com os comportamentos antissociais e desviantes. Ou seja, os comportamentos criminais normalmente são antecedidos por comportamentos desviantes e criminais, e depois a sociedade vê que é preciso tornar esses comportamentos que ou são antissociais ou são desviantes para comportamentos criminais. E existem vários fatores, desde fatores psicológicos, individuais, endógenos, exógenos, tais como doenças ou transtornos de personalidade, transtornos de conduta, o mimetismo, a bulomania, o imediato, e também outros fatores sociais e psicossociais, ou seja, desemprego, pobreza, a falta de expectativas sociais, o excesso de expectativas sociais. Para terminar mesmo, Xará, porque só tenho mesmo mais 5 minutos, gostaria de terminar com uma frase que está no meu livro, que diz o seguinte, não é? Vou até socorrer-me aqui, que diz o seguinte: os jovens não devem ser como uma plantação de trigo, mas devem ser como o peixe. Não devem ser como uma plantação de trigo que dança ao sabor do vento, seguindo todas as ondas, mas devem ser como o peixe, que vive na água salgada, mas não é salgado. Ou seja, o peixe vive na água salgada, mas não é salgado. Então, nós podemos viver com muitas peripécias, com muitas turbulações, muitas provocações, mas temos que saber o que é que queremos, quem somos e para onde vamos. Então, mais uma vez, agradecer o meu xará, a doutora, a todos os meus estudantes que estão aqui, a todos os meus amigos. Estamos abertos para novos debates, e viva a psicologia! Viva a psicologia! E hoje sim estamos a colocar o nosso melhor vestido na mão. Então, paz e saúde mental para todos. Obrigado, doutor. Obrigado. Agradecemos muito. Como tem mesmo outros compromissos, então vamos entender a saída do doutor. Mas a princípio também a gente já estava mesmo encerrando. Então, tudo bem, agradecemos e temos a desejar ao doutor bons êxitos, né? Vamos continuar aqui do outro lado para encerrar já com o doutor Adeloine, né? Doutor Adeloine, que está então aí do outro lado. Obrigado, doutor Mário Lemos. Muito grato, né? Conforme disse, paz e muita saúde mental. Bem-aja. Ok. Pois bem. Pode ligar já a câmera. Não. O doutor pode encerrar, pode encerrar. Eu vou agora aqui fechar com o doutor Adeloine, que está aí do outro lado também. Ainda tem aqui algum contributo que ele poderá, então, tecer ainda nesta abordagem, enquanto participante também. Doutor Adeloine, conforme sabe, a comunicação aqui hoje não está muito fácil, mas eu
ainda assim vou conseguir criar aqui uma estratégia para colocá-lo no direto, né? Doutora Adelone, estamos mesmo a encerrar e queria que ouvir-se alguns contributos, algum posicionamento que, enquanto profissional, na área de psicologia, na área de psicologia criminal em específico, algumas estratégias que podem ser adotadas para que o psicólogo intervenha na reabilitação, reinserção dos menores, principalmente que apresentam comportamento desviante. Doutor, é mais apologista da punição para os menores que têm comportamento desviante ou mais apologista de um processo de reabilitação, reinserção desses mesmos menores? Muito obrigado por me dar a palavra, doutor Mário Altino. A minha palavra é sempre a mesma. Eu resumo a ressocialização, a reintegração numa única palavra: educação. Ou seja, anteriormente a questão que o doutor colocou relativamente à caracterização de um indivíduo com algum desvio ou comportamento antissocial. É o seguinte: qualquer indivíduo que destrói propriedade, assedia outros, roubando, engana, explora, manipula as pessoas para conseguir o que quer para o benefício pessoal, por exemplo, dinheiro, poder, sexo. Esse indivíduo é caracterizado como um indivíduo com algum desvio ou transtorno de comportamento. Agora, como sintomas, nós também poderemos trazer aqui alguns pontos, que é a falta de empatia, o indivíduo que desrespeita as normas sociais, indivíduos agressivos, irresponsáveis, manipuladores, né, mentirosos compulsivos, qualquer indivíduo que traz todos os sintomas, já podemos deduzir que é um indivíduo que possivelmente pode, sim senhora, ter esse tipo de comportamento, que é o comportamento antissocial ou então o comportamento desviante. Agora, a título daquilo que é o meu contributo, como um especialista, como um profissional de psicologia, todo sítio onde eu for, mesmo a próxima live, ainda vou dizer isso. Doutor Mário Altino, tudo, mas tudo está resumido e baseado naquilo que é a educação. É difícil um indivíduo que teve uma boa educação amanhã ser um elemento comprometedor. E o que muitas das vezes o que acontece é o quê? Você que, pronto, tem aí alguns que já são pais, outros vão se tornar. Eu quero deixar títulos daquilo que estão conselhos. Por existir órgãos de tutela, aquilo que nós chamamos de dispositivos de controle social, né? Ou dispositivos de controle sociais, me refiro propriamente à polícia, às igrejas, me refiro às escolas, às instituições de ensino escolar. Por existir esse dispositivo, então os pais acham que os filhos é responsabilidade desse dispositivo. Não. Os filhos são unicamente e exclusivamente responsabilidade dos pais. Os pais é que têm o primeiro ensino, ou seja, a primeira educação, a educação de base. Agora, esses todos que existem, esses órgãos, esses institutos de controle sociais, né, existem para fazer o quê? Para reeducar, para complementar aquilo que o filho ou a criança já traz de base, a educação dos pais. Até porque, vamos supor que eu, por exemplo, sou do AMBO. Eu tenho a plena certeza que a nossa cultura lá no AMBO é totalmente diferente daquilo que eu encontro aqui no AMBO. Mas se eu acarreto
transporto aquilo para comigo. Em nenhum instante eu poderei me desviar ou atropelar aquilo que são os meus princípios, aquilo que os meus ancestrais, os meus antepassados, os meus passados me passaram. Então, pais, fiquem mais atentos, não deem a responsabilidade a ninguém. Vocês, pais, são os principais responsáveis para aquilo que é a educação e o futuro do vosso filhos. Ok. Isso que é, pronto, essa é a minha contribuição. Palavras finais, doutor Adelon, para encerrar já a abordagem, né? Agradecemos e queria aqui deixar alguma palavra para os profissionais que têm atuado nesta área em específico. Sim, bem, na verdade até não queria propriamente para os profissionais, mas para aqueles que têm possibilidade de dar abertura aos profissionais. Porque há muitos profissionais que têm vontade de trabalhar, vontade de fazer a coisa, mas por não encontrarem espaço, não conseguem absolutamente dar aquilo que é o seu contributo. Agora, para aqueles que já o fazem, capacitar-se mais, contribuir, ou seja, associar-se mais, né? Andar junto daqueles que, de facto, já estão acima de nós, porque a humildade científica deve sim, senhora, existir. Quando você acha que já pode caminhar sozinho, não precisa de ninguém, poderás tropeçar, ninguém anda sozinho, consultar aqueles que de facto podem lhe ajudar em uma ou outra coisa. E a ciência faz-se fazendo. O conhecimento não ocupa lugar. Tanto quanto que hoje, né, houve ali nos comentários, muitos a parabenizarem, né, o doutor Mário, eu em particular também parabenizo, e dou graças a Deus por ter cruzado o seu caminho, por ter conhecido, porque eu já vejo que desde que conheci o doutor Mário Altino, estou a dar passos maiores naquilo que realmente é a ciência. E já confessando agora, a partir do momento que o doutor Mário fez meu convite para fazer parte da associação em que eu pertenço, para fazer parte da instituição em que o doutor Mário se faz presente, já tenho uma responsabilidade enorme de me capacitar mais cada dia que passa, porque eu sei que a qualquer momento serei chamado para uma tarefa. Então, todos esses profissionais procuram fazer o mesmo, tarde ou cedo vai ser chamado, e se não for, você próprio pode criar, né, aquilo que é dentro daquilo que você já aprendeu, um autoemprego. Se você é bom profissional, vocês procuram, não tem problema nenhum. Então, não vamos só criticar, sei que alguém deve nos abraçar, podemos muito bem dar um princípio, e depois alguém olhar para nós e estamos a abraçar ou dar aquela mãozinha. Ok. Obrigado, doutor Adelon. Estamos muito agradecidos pela participação e o contributo nesta live de hoje. Foi proveitoso, apesar dos problemas técnicos que tivemos, mas acreditamos que na próxima ocasião a coisa vai funcionar melhor. E agradecemos, é sempre muito prazer. E estamos aqui à disposição para colaborarmos e interagir naquilo que for essencial. Ok. Estamos juntos, então. Um abraço e bom descanso. Obrigado mesmo. Igualmente, doutor Mário. Obrigado. Estamos juntos, doutor Adelon. Agradecer também aos telespectadores que nos acompanharam, apesar de não terem visto a minha face, mas numa outra ocasião vamos, sim, senhora, fazer algo melhor. Eles viram. Não da melhor forma, mas viram, estão a ver o doutor. Okay. Então, depois o doutor pode consultar. Tá bom, estamos juntos, doutor. Um abraço. Estamos juntos, obrigado. Okay. Bom, prezados senhoras e senhores, obrigado. Então, hoje a live foi mais extensa do que nós queríamos. Pronto, no princípio, nós fazíamos realmente 1h30, né? Hoje fizemos mais tempo, porque nos últimos tempos estávamos a fazer apenas 1 hora. Os passamos, estão aqui 15 minutos, mas 1h15, 19 agora, né? Mas embora que nas últimas lives nós estávamos a cumprir 1 hora cerrada, e também já notamos aqui que já temos um histórico desta mesma transmissão. Então quero agradecer a
todos por estarem do outro lado. Hoje o nosso tema foi sobre comportamento desviante. Foi de propósito não abordar só na perspectiva criminal, mas também os desvios, porque hoje há cada vez mais jovens e adolescentes a apresentarem diversos comportamentos desviantes. E é um fenômeno que tem sido muito frequente. Eu não toquei aqui na live, poderia tocar numa outra ocasião, poderíamos falar sobre isso, que é a questão dos atos de linchamento, muitas vezes praticados nos bairros, né, em que cidadãos, em que jovens, adolescentes, maior parte deles acabam sendo adeptos desta prática, né? Já sabemos que os atos de linchamento são aqueles em que um determinado marginal, ou seja, é a prática das pessoas fazerem justiça por mãos próprias, né? Apanham um marginal, apanham um delinquente, as pessoas agridem, as pessoas batem, as pessoas ateam fogo, as pessoas matam, em muitos casos, indivíduos que estão ligados ao mundo da delinquência. Então, para além deste comportamento, por parte de pessoas que optam por esta prática ser um comportamento que desvia aquilo que é a conduta, ou seja, a boa conduta de um cidadão é também um comportamento criminal, né? Então, queremos aqui chamar a razão a essas práticas, a prostituição, o consumo de álcool, né, que desencadeia noutros comportamentos que muitas vezes venham a chegar do âmbito criminal. Então, temos aqui vários problemas a analisar. Temos uma sociedade que precisa cada vez mais da intervenção de psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, e é necessário realmente buscar esses profissionais para que deem contributos positivos e ajudarem então, a melhorar a nossa sociedade. Então, obrigado a ti que estiveste aí do outro lado, obrigado pelas questões. Vou aqui realçar apenas alguns que estiveram aqui no final conosco. A Micídia Linda Souza Crioula André esteve conosco aqui. Ela manda um abraço ao doutor Adelônio Rodrigues, diz boas palavras, doutor Adelônio Rodrigues. A humildade acima de tudo, psicologia é isto, está sempre aprendendo com os que estão mais tempo. Gostei da tua forma de abordar, né, doutora Adelônio? Então, mandam-lhe aí um abraço. Doutor José Malua, também nosso amigo, colega, presidente da nossa associação, onde eu e o doutor Adelônio fazemos parte. Está aí do outro lado também, agradecemos, doutor José Malua. Pronto, tem aqui outros e outros doutores, né? A gente já não consegue ver todos. Teve a Edna Ribeiro. Edna, obrigado por estar aí do outro lado. Tomás da Conceição também esteve aí do outro lado. Antônio Mavinga Esteves, obrigado. Mauro Costa também esteve conosco, obrigado, Mauro. Pronto, são aqui vários amigos, vários colegas, Lando Moisés, seja de Lemos, Germano Lírio Pinto, esteve a nos ver, Correia de Lino, Isabel Solange, pronto, muita gente aqui, muita gente pelo que nós conseguimos ver. Obrigado, agradecemos por estarem do outro lado, pelos vossos comentários, os vossos contributos, as vossas questões, e esperamos então contar convosco em próximas ocasiões. Obrigado por estarem conosco, estamos encerrados. Participou nesta live a doutora Adelônio Rodrigues, que é então, por sua vez, psicólogo criminal, é também profissional dos órgãos de segurança e defesa do nosso país, né? E prefiro aqui não citar o órgão, mas o doutor já falou. Também, por sua vez, acadêmico, é cientista, então esteve aqui conosco. Doutor Mário de Lemos, docente universitário, escritor, investigador também, investigador científico, por sua vez, também é psicólogo criminal e tem participado em muitos órgãos de difusão massiva abordando temas de psicologia e saúde mental. Então, agradecemos a todos, senhoras e senhores, muito obrigado. Até eu estou também um pouquinho esgotado. A live hoje foi extensa, né? Mas agradecemos a todos, então. Obrigado, estamos juntos. Fazem muita saúde mental. Nos vimos, então, em próximas ocasiões. Até breve, até lá, um forte abraço e cuidem. Eu sou o Mário Altini e tenho sempre muito gosto em poder interagir convosco, em poder falar convosco ou para vós, né? Nesta live. Estamos juntos. Até breve.